Algumas coisas aconteceram nos últimos tempos, bem recente, nos últimos tempos na minha vida. Eu vou começar falando o que aconteceu bem recente comigo. Eu estava aqui na igrejinha essa semana e uma pessoa me disse algo. Essa pessoa me falou um negócio que me fez realmente pensar. Eu já estava pensando nisso sério há algum tempo. Quando essa pessoa me disse isso, aí eu posso dizer que eu meio que dei uma piradinha no assunto. Eu estava aqui, eu estava lixando a cruz, ó, ficou bonita, não ficou? Estava essa pessoa lixando a cruz. E naquela poeira danada, a pessoa me virou e falou assim: o ano que vem eu vou fazer 17 anos. E aí só vai faltar um ano para mim ter 18. Eu falei: quanto você tem? O pessoal falou: 15. É que eu faço aniversário em novembro, dezembro. E quando eu falei: meu, você tem 15 anos, velho. Você está contando já o aniversário desse ano, você já está contando o aniversário do ano que vem para faltar um ano só ter 18. Mas como você está? E aí a gente ficou brincando um pouco e ficou nisso. Mas eu fui embora pensando no que essa pessoa me disse. E para você pode parecer bobo isso. E realmente é um pouco bobo da parte dessa pessoa. Mas isso me chamou muita atenção, porque eu comecei a pensar no que é a nossa vida. Eu já vinha pensando nisso. E eu comecei a pensar mais intensamente. Você já se deu conta que você vai embora hoje, você vai sair daquela igreja, você vai para a tua casa, você vai dormir. E quando você acordar amanhã, vai faltar um dia menos para a tua morte. A gente não pensa nisso nunca. A gente sempre pensa: não, eu quero. Você não pensa que cada minuto que passa é um minuto a menos de vida que você tem na Terra. E eu estava pensando a respeito disso, e aí veio esse abençoado e me disse isso. Eu falei: meu Deus, ele não tem noção disso, né? E falta um minuto a menos agora. Falta um minuto a menos para a tua vida acabar. O teu tempo de existência terrestre acabar. Talvez você possa dizer: mas eu sou novo. Você pode ser novo. Eu vou viver 80 anos. Que viva 100. Mas uma hora vai acabar. Ninguém é eterno. Ninguém é eterno. E além de ninguém ser eterno, ninguém se garante nem até uma semana. Você não sabe se vai cair um avião na tua casa, vai cair, sei lá o que vai acontecer. Ninguém sabe. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. E às vezes eu fico pensando, eu comecei a pensar, se tivesse um gráficozinho assim, o tema do culto é Game Over. Eu estava pensando, eu não sei que jogo foi, mas quando eu era pequeno, que eu jogava mais videogame, assim, bem pequeno, o Jean pode me ajudar. Tinha um joguinho que você jogava que em cima da cabeça do bonequinho ficava um gráficozinho verde. Aí quando você tomava uma surra, quando você tropeçava, tomava um tiro, aquele gráficozinho ia ficando vermelho assim, ia caindo. Não sei quem já jogou isso, eu não lembro que jogo é esse. Mas eu comecei a imaginar a nossa vida como esse jogo. Que você imagina isso agora? Como se fosse a carga de uma caneta cheia assim. Tem um tal aqui. Só que no meu caso eu tinha tomado um pouquinho de porrada aqui, porque estou quase na metade da vida aqui, ó. A caneta já está aqui. Se chegasse aqui, já era. Se chegasse aqui, isso aqui, ó. Game over. Começa de novo. Chegou ali, começa de novo. E eu comecei a pensar, se a gente pudesse andar na rua e olhar para alguém e ver o quanto de vermelho ou verde estava na cabeça do cara. Eu fiquei meio, pode ser uma coisa besta para você isso agora, mas você vai entender daqui a pouco. Eu fiquei meio pensativo mesmo assim, e olhar para mim e falar: se tivesse um trem desse em cima da minha cabeça, pelo menos um quarto já estava vermelho, de tempo de vida. Não sei, podia estar, se eu for morrer amanhã já está no ralinho, mas se eu for morrer com 100 anos, eu tenho 23, um quarto ali já estaria quase vermelho, um quarto inteiro. E já passou um quarto da minha vida. E daqui 25 anos já está metade, 25 anos, game over, acabou. E a nossa vida é isso. E por que eu estou começando falando isso? Não tem nada a ver com, não necessariamente a ver com o texto que a gente vai ler aqui, mas tem muito a ver. Vocês vão entender. O que é a vida do homem? É um período que o homem vive na Terra, que o homem não sabe quanto tempo vai durar. O que vale a vida do homem? Não sei o que vale. Eu estava até conversando com alguns colegas meus hoje, alguns amigos meus hoje, a respeito disso. O que vale a vida do homem? Tem cara, e você vê hoje na mídia, você vê em tantos lugares, que talvez estaria com um negocinho aqui, igual o meu, um quarto só comido de vermelho, ainda tem 75% de verde para comer. O cara vai dar um tiro na cabeça, vai explodir. Acabou. O cara consegue fama, dinheiro, sucesso, chega lá no topo do mundo e morre. E morre. Quando não morre, tudo drogado. O cara tem tudo,
tem carro, tem casa, tem dinheiro, não tem conta para pagar, não tem dívida, não, tem mulher, tem tudo que o cara quer ter. O cara tem amanhã de chegar um tiro na cabeça dele. E isso tudo começou a me perturbar um pouco. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para nós entrarmos no que nós vamos entrar aqui, como eu disse ainda há pouco no louvor, é de extrema importância que você entenda que você não chegou aqui porque alguém te convidou, porque alguém te arrastou, porque alguém te amarrou e trouxe aqui. Não foi só por isso. Em primeiro lugar, você está aqui porque Deus marcou esse dia na tua vida. E eu queria pedir para você, antes de nós entrarmos na Bíblia, que você confiasse em mim hoje. Alguns talvez me conheçam muito, outros talvez me conheçam pouco, outros talvez não me conheçam. Alguns aqui eu acho que eu nunca vi. Mas eu queria pedir que você confiasse em mim. Confiasse em mim em que sentido? Eu vim para cá hoje tendo certeza que Deus tem alguma coisa a fazer na nossa vida. Eu queria que você confiasse nisso. Deus tem alguma coisa a fazer na sua vida. Eu há 7 anos atrás, 8, eu vou contar uma história rapidinho para vocês entenderem uma coisa. Eu há 7, 8 anos atrás, estava brincando com meu irmão, e brincando de croques eu quebrei minha mão na cabeça dele. Deu um croque na cabeça dele, quebrou o osso. Mas foi brincadeira mesmo. E como não era nem briga, era brincadeira, a gente brigava ainda nessa época feio. Eu meu irmão, eu tenho que confessar, Sandrinha está ali para não nos deixar mentir, né, Sandrinha? Se pegava de feio. Mas nessa época não, estava brincando. E ai, minha mão, ele caiu rindo, eu já travei a mão, fui para o hospital, e para resumir eu estava com um tumor na mão. E por que meu osso quebrou? Porque meu osso estava todo podre, não tinha mais osso, só tinha, tudo apodreceu aqui dentro. E quando eu fui no hospital a primeira vez, eu fui, pus gesso, aí fui dormir, quando acordei o gesso quebrado, dormi, bati na parede, quebrou tudo, eu tive que ir no segundo dia, o gesso quebrado, até marcar para passar com um cirurgião de mão. E quando eu cheguei para finalmente passar com esse cirurgião de mão, eu fui sozinho esse dia, lá no NIPO, Hospital Interna Dutra. E quando eu passei com esse cara foi categórico olhar para mim e falou: meu, você tem um tumor na mão. E eu, com 50 anos de medicina, nunca vi esse tumor dar em ninguém menor de 30, 40 anos, não lembro mais a idade certa, 76. E quando dá em alguém mais velho, que é um tumor de gente velha, assim, dá em pelo menos 2 lugares do corpo. Então, provavelmente, outro lugar do corpo está assim, é câncer, é maligno, e você tem que começar a tratar. E então vai para casa, avisa seus pais e se me procura para fazer tratamento. Quando eu saí de lá aquele dia, eu nasci na igreja. Eu posso dizer literalmente que eu cresci dentro desse lugar aqui. Literalmente, assim, eu cresci aqui dentro. Mas assim, eu cresci aqui dentro assim. Tá, eu sou filho de pastor. Tá, meu pai e minha mãe é pastor. Eu sou crente, tá. Mas nesse dia, eu peguei um ônibus lá no NIPO e vim de ônibus para Guarulhos. Eu de ônibus na Dutra comecei a olhar para fora, e se fosse de carro ainda você vem como você quer, né? Você vai, né? Você acelera mais. Mas o ônibus para de ponto em ponto, chegou no shopping, entrou, tive que fazer um rolê. E não acabava nunca para chegar em casa para voltar logo para eles. Eu dava mal. E quando eu comecei a olhar para todo mundo, eu comecei a olhar e falar: meu Deus, será que minha vida vai acabar agora? Será que eu vou morrer? O que valeu minha vida até agora? E quando eu comecei a pensar no que tinha valido minha vida até agora, eu fiz uma decisão vindo daquele ônibus. Eu não sei se eu já contei isso dessa forma em algum lugar. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas não sei se contei dessa forma. Naquele dia, dentro daquele ônibus, eu orei e falei: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. O que eu viver a partir de agora, se eu viver mais um dia ou mais 80 anos, eu vou viver para o Senhor. Eu não quero mais viver porque eu estava pensando em chegar, porque eu estava pensando em almejar, porque quem disse que eu ia chegar em algum lugar? Aí passou. Passou 1 mês, 2 meses, e se eu fosse contar toda a história aqui, ia ficar o culto inteiro. Eu não quero contar a história aqui, mas só para resumir, eu não fiz tratamento nenhum, e Deus curou a minha mão, e hoje minha mão é perfeita, não tem mais tumor, não tem mais nada, o tumor desapareceu da minha mão, eu nunca dei lugar nenhum do corpo. Glória a Deus por isso, segue a vida. Passou mais 3 anos, meu pai teve um negócio na cabeça, estourou um monte de tumor na cabeça do meu pai foi para o hospital, ficou 3 meses internado. E meu pai ficando 3 meses internado, passou por um monte de coisa, fez 4 cirurgias, pegou meningite, pegou plebisciada, pegou 3 meses direto na UTI. Eu estava fazendo faculdade lá na época, parei a faculdade, fiquei no hospital com ele, o Gabriel quase repetiu de ano na época, ficamos direto no hospital dormindo com eles e na UTI.
E, foi o período mais sombrio da minha vida, que eu sei até hoje foi isso. Foi aqueles 3 meses. Mas durante aqueles 3 meses, meu pai no hospital, e vem cirurgia, vai cirurgia, meu pai fica cego, meu pai fica aleijado, e acontece. Eu fiquei bem. Sim, fiquei bem. Lógico que eu não fiquei bem. Mas eu consegui pelo menos me segurar perto da minha mãe, perto do Gabriel, Gabriel é meu irmão. Aquele ali, ó. Eu consegui ficar bem perto deles. Não chorava perto deles, não demonstrava nada. Não, Deus vai curar o pai, Deus vai fazer. Quando eu saí de lá, Deus sabe o que aconteceu comigo. Mas lá não, eu falei, não, vamos lá, Deus vai fazer e tal. E fiquei bem. Só que um dia, deu um piripaque no meu pai lá, ele estava na semi-UTI, e eu tinha saído para jantar dentro do hospital, porque a gente sempre ficava ali. Eu fui jantar e quando eu voltei, estava cheio de médico lá e começaram a tentar entubar ele, não conseguia, e não sei o que lá. Até que eu vi os caras falaram, a gente vai perder ele, não vai dar tempo de levar para a UTI. E aí começou a vir enfermeiro, tiraram a gente do quarto e começaram a fazer uma bagunça. Sei que conseguiram passar com a maca 1 milhão, entraram na UTI. E aquele dia ali, tudo que eu tinha ficado bem em 3 meses, eu caí ali. E quando eu caí ali, eu olhei para o meu pai na maca, olhei para toda aquela situação e falei, meu Deus, qual é o valor da vida de novo? Meu pai há uma semana nessa época não, mas há 3 meses atrás estava bem na igreja pregando, 3 semanas para cá está quase um vegetal no hospital. Qual é o sentido da vida? E ali Deus me fez me lembrar de quando eu estava lá dentro do ônibus e eu falei que eu queria viver para Ele. E por que eu contei essas 2 histórias? Porque a gente entra na palavra. Porque na minha vida até hoje, já aconteceu muita coisa comigo em relação a Deus, experiência e tal, nossa, um monte. Mas 2 coisas marcou minha vida. Eu creio que quando eu chegar no céu e Deus olhar para mim, Deus vai falar, cara, 2 dias marcaram a tua história. Foi aquele dia lá do ônibus da tua mão e foi aquele dia lá do UTI. E quando eu penso nisso, eu começo a me questionar se precisava ser desse jeito. Que eu ia parar para falar, não, Jesus, eu me rendo ao Senhor, eu vou viver para Ti. Eu vou fazer a Tua vontade, eu não quero mais viver para mim. Chega de olhar para o mundo e falar, chega, eu não quero ser mais um crente dentro de uma igreja. Eu quero fazer algo diferente para Deus. Quando eu começo a olhar para mim, eu começo a me questionar se precisava eu ter passado por isso. E se a minha ficha precisava ter caído no pior momento da minha vida. Eu creio que precisava, porque senão eu não tinha passado. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque na minha vida, eu tenho 23 anos, quase 24 já, mas eu posso dizer que 2 dias da minha vida, eu vou me lembrar pro resto da vida. E eu vou saber que nesses 2 dias, Deus resolveu marcar a minha vida e resolveu me dar um chacoalhão e falar, cara, o que você quer da tua vida? E foi no meu pior momento que eu me decidi a parar e falar, Jesus, eu quero o Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor quer. E continuei vivendo. E eu não vou falar mais de mim aqui, eu vou falar agora da palavra que nós vamos entrar. Porque do mesmo jeito que Deus chegou em mim uma época e me deu uma imprensada, e eu consegui ver o que significava a vida, e consegui ver que significava porcaria nenhuma nessa vida. Eu encontrei aqui na Bíblia a história de um cara que aconteceu a mesma coisa com ele. Só que antes da gente começar a falar desse cara, eu queria falar da tua vida. O que é a tua vida? Eu disse no começo que você confiasse em mim. Porque você não veio aqui hoje para ver a gente tocar que nem a gente tocou. Você não veio aqui hoje para me ouvir falar que nem você vai ouvir mais um pouquinho. Você não veio aqui hoje para isso. Você veio aqui hoje porque hoje Deus escolheu marcar a tua vida. Talvez daqui a 10 anos, quando você for falar alguma coisa para alguém, você vai falar, meu, aquele dia que eu fui na igreja, que tinha aquelas bolinhas japonesas lá na igreja, aquele dia, Deus marcou a minha vida. E é por isso que a gente está aqui hoje. Por isso, não perca esse culto, não perca o que a gente vai falar aqui agora. Abra o seu coração e fique atento a isso. Eu não sei se você nasceu na igreja, se cresceu na igreja, se você é crente, se você não é crente. Eu não sei qual é a tua história de vida, mas eu sei que Deus quer marcar a tua história de vida hoje. Amém? Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro de Atos, capítulo 9, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus Cristo. Metade do versículo 1. Eu não sei se você sabe quem é esse Saulo, mas se você não sabe, a cidade a qual moramos veio desse cara aqui. Esse cara é um apóstolo de Jesus Cristo, escreveu quase metade do Novo Testamento.
Esse cara foi um cara que arrebentou. Um cara que talvez seja o maior exemplo da Bíblia, assim, foi o cara. E esse cara aqui, a história dele na Bíblia começa a ser contada assim. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus Cristo. E eu estou dizendo para você que ele foi o cara em relação a Deus, em relação à igreja, em relação à Bíblia, em relação a tudo. Como é que ele foi o cara em relação a tudo? Se ele não parava de ameaçar de morte a própria igreja. E aí a gente vai entender isso. Esse cara, desde pequenininho, ele foi treinado para ser o próximo doutor da lei, o fariseuzão lá, o grande fariseu, o fariseu maior. O cara que cuidava de toda a religião de Israel. Esse cara aqui, ele foi treinado para quando ele chegasse a uma certa idade, ele pudesse assumir o maior posto religioso de fariseu de Israel. Ele ia ser o cara. E por ele ser treinado dessa forma, tudo aquilo que queria dizer a respeito de Jesus, ele entendia que era errado. Ele entendia que o lado dele era o certo. A minha religião judaica, farisaica, é o certo. Esses crentes aí que creem nesse Jesus, esses caras estão errados. O que a gente tem que fazer com esses caras? Vamos matar esses caras. O matar, o perseguir crente aqui de Saulo, não era porque ele era mau, mas é porque ele tinha certeza que fazendo isso ele estava agradando a Deus. A vida do cara não era uma vida ruim, não era uma vida que se olhava, olha que assassino, não era assassino. Ele era um cara que fazia isso em nome de Deus, para defender o evangelho que ele cria. E talvez na nossa vida hoje, eu não sei como você chegou aqui, você pode olhar para a vida e falar, a minha vida é boa. Eu não mato ninguém que nem Saulo matava. Eu não persigo crente, até gosto. Até vou com a cara lá, assisto o Valdomiro de vez em quando, o RR na TV. Até pode falar que simpatiza um pouquinho. Você não tem nada contra Deus. Você, não faço. Deus está lá, Deus está aqui, eu creio, eu gosto de Deus. Mas, nessa época aqui, o que se caracterizou como perseguição de Saulo em relação ao Evangelho foi ele matar crente. Só que os tempos mudaram. E hoje, o que se caracteriza na nossa vida como perseguição a Cristo é nós não colocarmos a nossa vida no controle, nas mãos dele. E eu queria que você entendesse uma coisa. Se você não vive para o reino de Deus, se você não vive exclusivamente para Deus, você não vive mais para nada. Esse próprio cara aqui, depois que se converteu e virou o cara, assim, a gente não vai chegar nessa fase de o cara, vai virar o cara. Mas quando ele já estava assim no punk do patamar, assim, que ele era baita do cara reconhecido e tal, ele chegou a dizer assim: todos aqueles que vivem a sua vida segundo o desejo do seu próprio coração, segundo as suas próprias vontades e não a vontade de Deus, todos esses vão para o inferno. Isso está escrito na Bíblia. Todos aqueles que vivem as suas vidas de acordo com o seu próprio desejo, de acordo com a sua própria vontade, têm uma condenação certa, é o inferno. Esse cara escreveu isso. E quando nós olhamos a vida desse cara, ele era um cara que perseguia crente. E nós continuamos lendo aqui, Atos 9:1. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esse documento, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na entrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, e para por aqui, ele, além de fazer isso porque ele achava que era certo, ele fazia isso com ordens superiores. Então isso aqui eu só quero que fique nítido na tua mente, que ele não fazia isso por maldade. Ele não seguia Cristo porque ele achava que Cristo... Ele seguia Cristo porque ninguém falou para ele que esse era o caminho. Ele fazia pensando que era o melhor. Ele vivia pensando que a vida dele era aquilo. E aí ele chega no superior dele e fala: me dê uma carta com ordem de prender e matar esses cristãos. Eu vou atrás deles, vou acabar com essa raça. O cara fala: vai lá, vai com Deus. E ele entra em Damasco para seguir cristão, perseguir. Quando ele já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. E ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E você imagina o que aconteceu com esse cara? Ele deu a vida dele para ser religioso. O matar crente era pensando que era o certo.
Ele perseguia crente por causa de Jesus. E de repente, ele indo fazer o que ele entendia que era o certo, uma voz para ele e fala: meu, por que você está me perseguindo? E quando ele ouve essa voz, ele cai do cavalo e pergunta: quem é o Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. E você imagina, velho, o embaraço que deu na cabeça desse cara nessa hora. Imagina que ele vivia para matar crente seguidor de Jesus. De repente, uma certa hora na vida dele, Jesus chega nele e fala: cara, por que você está me perseguindo? Ele fala: quem? Eu, Jesus, você me persegue. Da mesma forma, eu estou aqui para te dizer isso. Se você não tem vivido uma vida agradável a Deus, você persegue a Cristo. Você é inimigo da mensagem da morte da cruz. Se você não vive uma vida para Deus, você é inimigo da mensagem da morte da cruz de Jesus Cristo. E sabe qual que é o teu destino? O inferno. Isso está escrito na Bíblia. E talvez você está ouvindo isso hoje, tu está falando: sei lá se isso é real, você está viajando um pouco. Não pense que eu estou viajando. Porque um dia, você vai lembrar de eu falando isso. E você pode lembrar de duas formas. Você pode lembrar falando: putz, aquele dia que ele falou isso, eu entendi que a minha vida podia ser muito diferente. E eu fiz por onde ser. Você pode lembrar e falar: putz, aquele dia eu devia ter feito. E é o que aconteceu comigo hoje, eu não fiz. E esse cara aqui, ele teve um encontro com Deus. Deus resolveu parar ele. Só que quando nós lemos aqui a palavra de Deus, nós vemos que a voz veio, falou com ele, ele caiu. Vamos ler. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, ele caiu no chão. Deus parou o cara. A vida do cara estava andando, acontecendo. Eu sou, acabou, tua vida para agora. A partir do momento que ele caiu no chão, o cara ficou cego. E aí na Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus. Quando nós lemos essa palavrinha aqui, ouviu a voz de Deus, é importante destacar que existe uma diferença enorme entre você ouvir a voz de Deus e entre você dar ouvidos à voz de Deus. Eu não tenho dúvida que hoje Deus está falando conosco aqui e você está ouvindo a voz dele. Não porque eu seja alguma coisa, porque eu tenho alguma coisa, porque eu sou um lixo, eu não valo nada, não tenho valor nenhum. Mas porque Deus te ama, Deus usa um negócio como eu para alcançar a tua vida. E você está ouvindo a voz dele hoje. Só que Saulo não somente ouviu a voz dele, Saulo deu ouvido a essa voz que ele ouviu. Que é o que eu estou dizendo, você pode ouvir como nem todo mundo está ouvindo aqui. Agora você vai dar ouvido a essa voz. Esse cara deu. E a partir do momento que esse cara deu ouvidos à voz de Deus, Jesus fala: eu sou aquele que você persegue, mas levante-se, entre na cidade e ali te dirão o que você deve fazer. E ele levantou, e ele começou a andar. E quando ele teve um confronto com Deus, quando Deus chegou nesse cara e parou ele de frente, falou: parou, tua vida parou agora. Ele não tentou se levantar e falar: não, pera, parou não, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar vivendo, porque... Não. A hora que Deus chegou nele e falou: eu quero ter um encontro com você. Saulo, entenda que eu te trouxe até Damasco, que eu te trouxe até esse caminho. Não foi para que você chegasse lá e pregasse cristão. Foi porque eu separei um lugar no caminho para te parar. Eu separei um lugar no caminho para falar: parou. A partir de agora você não anda mais. E talvez no nosso caso, na nossa vida, o que esteja acontecendo conosco, isso é hoje. Deus nos trouxe aqui para falar que a partir de agora, Deus está te parando. E o que é Deus te parar? Você descobrirá dentro de poucos dias o que é ser parado por Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer que se você não se colocar a viver uma vida agradável a Ele, da forma que Ele espera, a tua vida vai parar. Saulo teve a chance de ouvir, não quis dar ouvidos. Se nós não dermos ouvidos hoje, a nossa vida para. E aí continua. Os homens que estão viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. E olha como isso é legal. O cara está andando no cavalo, vê uma luz, cai no chão. E um monte de cara que estava a serviço dele, andando com ele, também ouviram a voz, mas não viram a luz.
Por que só Saulo viu a luz aquele dia? Porque Deus não queria salvar todos aqueles homens. Deus não queria salvar todo mundo. Deus não quer salvar todo mundo que está aqui hoje. É lógico que seria um propósito, mas não é todo mundo que está aqui hoje que Deus quer atrair. Deus queria atrair uma pessoa a ele. E o nome dessa pessoa era Saulo. Talvez os caras que estavam do lado dele, eles viram, ouviram e falaram: que negócio é esse? Bagunça. Saulo sabia que Deus estava falando com ele. Assim como você pode saber que Deus está falando com você essa noite. E quando Saulo soube que Deus estava falando com ele, Saulo, meio perturbado, levantou e falou: tá, eu vou lá para onde Deus mandou ir lá, vamos lá ver o que é. Vamos lá. Quando Saulo foi tentar abrir o olho, Saulo está cego. E Deus permite que ele fique cego. E aí ele chega nessa cidade. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então os homens lhe pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses 3 dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor. A ele chamando: Ananias! E ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. E Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui em Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que te adoram. Mas o Senhor disse: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. Imagina o que aconteceu com esse coitado desse Ananias. Ele era um crente já, seguidor de Cristo, passando o maior perrengue por ser perseguido por Saulo e seus capangas. E de repente Deus fala: é o seguinte, um tal de Saulo de Tarso está lá. E você vai lá para orar por aquele cara. Imagina a cabeça dele falando: eu vou orar por Saulo, que é o cara que quer me matar. Não, está errado. Deus comeu bola no caminho. Deus fala: não, aquele cara que todo mundo olhava e falava: não, aquele cara não, Saulo não. Qualquer um pode se converter, mas Saulo não. Esse cara não tem jeito, esse cara mata crente. Esse cara não tem jeito, não. Esse cara não gosta de igreja, esse cara não crê em Deus. Não, esse cara aqui, ele bebe, ele fuma, ele prostitui, ele traz, esse cara... Não interessa o que estão falando. Interessa que teve um profeta que ouviu a voz de Deus e falou: tá bom, se é para falar com esse tal desse Saulo aí, eu vou. E ele se levantou e foi falar com ele. E aí nós vemos que o que Deus disse para ele foi o seguinte: vai lá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que anuncie o meu nome aos não-judeus, os reis dos povos de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele terá de sofrer por minha causa. Olha que loucura isso. Deus escolhe um cara para ser dele. Deus olhou a vida de Saulo correndo, viu que Saulo não estava servindo a Deus, mas isso não interessava. Deus conheceu, Deus conseguiu enxergar não a aparência de Saulo, se ele era alto, baixo, careca. Não foi isso que Deus enxergou. O que ele estava fazendo não foi isso. Deus enxergou a sinceridade do coração desse cara. E quantas vezes nós, que estamos há anos dentro de uma igreja, Deus não consegue enxergar sinceridade no nosso coração? Quantas vezes que o que Deus tem enxergado em nós é farisaísmo, é religiosidade dentro da igreja? É homens que têm uma capa de crente, é homens que colocam lá a gravata, colocam lá o negócio, andam engomadinho, quem vê, quem estuda junto, olha e fala: meu, que cara, esse cara realmente é diferente. Será que é diferente? Ou será que nós somos religiosos? Ou será que a nossa religiosidade tem nos matado dentro da própria igreja? Nós precisamos acordar e ver como que Deus tem nos enxergado, como que está o nosso coração e qual é a motivação do nosso coração. Por que Deus escolheu esse cara? Foi porque Deus viu que a motivação do coração dele era em agradar a Deus, independente de qualquer situação. Saulo fazia tudo isso para agradar a Deus. Deus vai e fala: eu vou escolher esse cara, eu vou mudar ele. E aí, quando nós vemos Deus falando que escolheu ele, Deus sabe que vai escolher ele. E Deus não fala assim: eu quero que esse cara se converta para que eu possa dar riquezas a ele, para que eu possa dar glória, fama, sucesso. Não foi para isso que Deus chama Saulo. Deus fala: eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele terá de sofrer pelo meu evangelho. Saulo não foi chamado, Saulo não foi escolhido por Deus,
Saulo não aceitou Jesus Cristo para que ele tivesse uma vida melhor, mas Saulo aceitou Jesus tendo consciência, sabendo que ele ia começar a partir de agora não mais perseguir crente, mas ter perseguidor na cola dele. Nós vivemos em uma época hoje onde muitas vezes nós queremos aceitar a Cristo, onde muitas vezes nós queremos Deus por aquilo que Deus pode fazer por nós, por aquilo que Deus pode dar por nós, por aquilo que Deus pode mudar na nossa vida. Deus pode fazer tudo isso, mas não é para isso que nós precisamos servir a Deus. Deus escolheu esse cara, não para ser um cara próspero, mas Deus escolheu esse cara para começar a sofrer e para começar a ser perseguido pela causa do próprio Evangelho. Olha o que é ser crente. Quantos de nós falamos? Quantos de nós levantamos a mão aqui? Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse aqui, quantos aqui são crentes? Mais da metade aqui ia falar, eu sou crente. Eu sou crente, eu cresci na igreja, eu sou um cara crente. Mas e aí, será que a gente é crente mesmo? Será que a gente aceitou Jesus nesse propósito aqui? Ou será que o que a gente corre atrás, será que o que a gente luta, será que pelo que a gente briga é pela nossa própria causa do nosso reino? Para quem frequenta a igreja, qual é o motivo que te faz vir para a igreja? Qual que é o motivo que te faz entrar dentro da igreja para vir para o culto? 90% da nossa verdade é porque a gente precisa de alguma coisa. É porque a gente olha para cima e fala, não, eu vou para a igreja porque eu preciso de Deus 3 pontinhos. Eu vou para a igreja porque eu preciso de Deus 3 pontinhos. Isso está completamente errado. O foco é errado. E aí nós começamos a entender que mais para frente esse Saulo aqui vai mudar de nome, ele vai virar Paulo. Quando esse cara aqui vira Paulo, Deus pega a vida desse cara e fala o seguinte, você vai sofrer pela minha causa, você vai apanhar pela minha causa, você vai ralar para anunciar meu evangelho. Você está disposto? Ele fala, estou. E aí quando esse cara simplesmente resolve louvar, Deus pega e manda um terremoto na terra. Quando esse cara simplesmente resolve falar, não, eu vou louvar a Deus agora. Vou louvar a Deus porque eu tenho a honra de servir a Ele. Com o louvor de Saulo, de Paulo já, um terremoto vem à terra. Eu acho que todos nós conhecemos a história. Ele estava pregando. E por estar pregando, homens começam a se levantar contra ele, assim como eles se levantavam contra homens nessa época aqui. E pegam ele e jogam ele na cadeia. Antes disso, dão uma baita de uma surra nele. E surra que dão nele é surra naipe de Jesus, aquelas surras que Jesus tomou. E joga ele só um fiapo dentro da cadeia. Ele e um amigo dele lá. Quando ele vai parar dentro da cadeia, ele não olha para a situação dele e fala, Jesus! Por que o teu servo está aqui dentro? Por que eu vim para aqui? Ele não faz isso. Ele olha e fala, caramba, eu sou digno de apanhar por esse Deus. Ele entendeu para o que ele foi chamado. Ele entendeu que ele foi chamado para sofrer pela causa do Evangelho. E quando ele chega na cadeia e fala, eu não sou digno de apanhar por Jesus. Eu não sou digno de estar preso por Jesus. Eu vou louvar Ele porque Ele me salvou. E aí, quando um cara desse começa a louvar, simplesmente Deus manda um terremoto na terra. Deus não está nem aí se tinha placa tectônica para a gente estar com placa para bater. Não. Simplesmente o cara começa a louvar, faz pum, o terremoto abre. Que tipo de igreja que nós somos? Que tipo de profetas que nós somos? Que nós queremos viver a nossa vida, nós queremos fazer, e cadê Deus se manifestando no meio dessa igreja? Por que muitas vezes é difícil você chegar lá fora no mundo e falar, eu sou crente? E o cara olha para você e fala, você não tinha muita pinta não, mas agora falando, até que você leva um jeito mesmo assim, por causa disso, daquilo. Por que esse mundo não sabe que nós somos crentes? Por que esse mundo não conhece a nossa vida? Porque nós não queremos servir a Deus por aquilo que Deus é. Nós servimos a Deus por aquilo que nós queremos. Se nós servíssemos a Deus por aquilo que Deus já fez, e nós dobrássemos o nosso joelho para orar hoje aqui, cairia fogo do céu nesse lugar. Quando eu digo cairia fogo do céu nesse lugar, eu não estou dizendo que será todo mundo batizado com o Espírito. Eu estou dizendo que eu creio que ia ter labareda de fogo queimando aqui no meio. A igreja de Cristo hoje limita o poder dela. A igreja de Cristo hoje não tem mais poder, porque não sabe fazer uso desse poder. E não sabe fazer uso desse poder porque nunca entenderam o que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós começamos uma campanha aqui na igreja ontem,
onde nós vamos estar ministrando mais algumas semanas. E o tema dessa campanha é anunciando o Evangelho do Reino. Jesus estaria pregando para um monte de gente. E um monte de gente chega em Jesus e fala: meu, o negócio é o seguinte, como é que é, tal. Jesus fala: sabe qual é a minha função aqui? É anunciar o Evangelho do Reino. Jesus não fala anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é anunciado e pregado por aí, mas não tem sido pregado o Evangelho do Reino. E é por isso que a gente vai levantar hoje aqui, sair daqui e falar: o culto foi lá, sei lá como é que foi, falou lá, prestei metade da atenção, não vai acontecer nada. Se você entender a motivação do que é ser crente, do que é Evangelho, você vai sair daqui de dentro hoje. E se você encontrar um paralítico no meio da rua, você vai chegar nesse cara e falar: cara, em nome de Jesus, levanta e anda. E esse cara vai andar. Esse é o Evangelho que nós temos que crer. Chega de ter um Evangelho onde nós vemos um paralítico lá e temos que orar um ano e meio para o cara andar e o cara não anda. Vamos fazer campanha de monte para o cara orar. Vai morrer no monte, ninguém vai andar. Cara, os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais seguirão. Na Bíblia diz que nós faríamos sinais muito maiores do que os sinais que Jesus fizeram. Todo mundo sabe o que Jesus fez. Ressuscitou o cara, curou o paralítico, curou não sei o que lá. Todo mundo sabe o que ele fez. Qual é o sinal que nós fazemos como igreja? O que tem acontecido com a nossa vida como igreja? Até quando a conformidade vai ser no nosso coração? Talvez você esteja entrando numa igreja agora e você esteja falando: putz, cara, não adianta a gente falar outra palavra. Como eu disse na hora do louvor, quando a gente começa a falar isso, um monte de nego levanta e vai embora. Meu, da hora que vai embora, porque está incomodando. Se um monte de nego estivesse batendo palma e falando: glória a Deus, eu ia ficar preocupado, porque está agradando o ego. Nós não estamos aqui para agradar ego de ninguém. Nós não estamos aqui para anunciar mentira para você. Nós não estamos aqui para falar para você que você vai continuar vivendo a sua vida, que basta você crer em Deus, que basta daqui a pouco, quando eu te chamar para vir aqui à frente fazer uma oração, você vai fazer uma oração e você está salvo. Não está salvo. Se a salvação não for refletida na nossa vida, nós não somos salvos em Cristo. Até quando nós vamos viver a nossa vida dessa forma? Se você está entrando numa igreja pela primeira vez hoje, saiba que você tem uma oportunidade que talvez ninguém teve do teu lado, que nasceu e cresceu dentro dessa igreja que teve. Porque quem está aí do teu lado, que você não vai conhecer porque não conhece, mas eu sei quem está do teu lado aí, que está há 20 anos na igreja, talvez está começando do mesmo ponto que você hoje. Talvez eu tenha que pegar, apertar um botãozinho assim e falar: game over na minha vida, eu vou ter que começar de novo. Com 20 anos de igreja, eu vou ter que me converter de novo hoje. Cara, Evangelho não é para aqueles que acham que merecem, não é para aqueles que olham para a sua vida e falam: não, mas eu seria um bom crente. Não é para isso. Evangelho é para aqueles que olham para a sua vida e falam: meu, eu sou o pior dos homens, meu, eu sou um miserável, meu, eu sou misericórdia. Deus não vai querer nada comigo. É para esses caras, é para as caras que sabem o tamanho da sua miséria e conseguem olhar para a cruz de Cristo e falar: mas naquela cruz ali, eu posso ser livre da minha miséria. E aí, voltamos para a vida de Saulo. Deus chega a Saulo e fala: meu, eu vou te mostrar um caminho, eu vou mostrar um caminho para esse cara, e o evangelho que ele vai viver, o evangelho que ele vai pregar, que ele vai fazer, vai ser um evangelho de sofrimento pela minha causa. Só para nós sairmos desse ponto aqui, Paulo chega a dizer, em certo momento depois disso aqui, que para ele morrer era lucro, para ele viver era bom continuar vivendo para pregar, porque a vida dele não tinha mais valor nenhum. Paulo chega a dizer assim: cara, a minha vida nessa terra não é para ser uma vida boa, não é para ser uma vida próspera, não é para ser uma vida abençoada, não é para isso. A minha vida nessa terra é para ser perseguido por esse evangelho. E hoje nós não temos mais essa convicção na nossa mente. Eu estava lendo a história esses dias de alguns homens que viveram há 200, 300 anos de nós para trás. E esses homens, por pregar o evangelho, eram perseguidos e ameaçados de morte dia após dia. E no diário de um deles conta que ele estava andando no seu cavalo, lá em cima do cavalo, e de repente ele começa a orar para Deus e fala: Jesus, o que eu fiz? Jesus, eu estou pecando, o que eu fiz? Faz 2 dias que ninguém tenta me matar pelo evangelho, tem uma coisa errada com a minha vida, eu não estou sendo mais perseguido pela causa. E esse cara para verdadeiramente angustiado por não estar sendo perseguido pelo evangelho, ajoelha e fala: Jesus, o que eu fiz? Eu saí do teu caminho, onde eu estou errando? E quando ele levanta, alguém joga um tijolo na cabeça dele. Ele fala: glória a Deus! Levanta do cavalo e corre. Isso é ser crente, é saber que vai ter perseguição.
A igreja não tem mais poder hoje, porque a gente quer estar numa posição cômoda. E Deus não chamou ninguém para estar na comodidade. Deus não te trouxe aqui para você ficar sentado aí olhando, mas Deus te trouxe aqui para você ser um alistado no exército dele e que lute por essa causa. Você não vai ser um crente para ficar dentro de uma igreja mofando. Até quando os crentes vão ficar mofando dentro da igreja e não vão estar dispostos a sair da sua comodidade para enfrentar esse mundo e a lutar por essa causa? Na vida de Saulo nós continuamos vendo que esse Ananias foi falar com ele, entrou na casa desse tal de Judas, pôs a mão sobre ele e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. E quando nós vemos que aconteceu isso na vida de Saulo, eu queria que você entendesse uma coisa. Chega uma hora na vida do homem, quando Deus vê que o coração do cara é legal para trabalhar, que Deus fala: eu vou ter que pegar esse cara. Deus prepara um caminho para te pegar, se houver tempo. E a primeira coisa que Deus vai fazer é parar a tua vida nesse caminho. A primeira coisa que Deus vai fazer é falar: meu, tua vida está andando bonitinha, legal, então tá, parou. E talvez você chegou aqui dentro e ninguém sabe como é que está a tua vida, mas você talvez saiba que a tua vida parou. Você talvez saiba que há algum tempo, alguns anos, você tenta trabalhar, não entra dinheiro, você tenta ter um relacionamento, só se lasca no relacionamento, você tenta... Toda a tua vida parou. Você fala: ah, mas é porque é difícil mesmo, eu tenho que lutar, eu tenho que lutar. Você tem que lutar, com certeza você tem que lutar. Mas existe uma diferença entre lutar, existe uma diferença em Deus falar: cara, eu vou parar a tua vida para te atrair a mim. E a vida de Saulo aqui parou. Durante 3 dias ele ficou cego. Se Saulo não tivesse compreendido que a vida dele ia ter que mudar radicalmente a partir daquele momento, ele não teria sido curado. Ele ia morrer cego sem ser usado por Deus. Ia morrer lá, sem prestar para porcaria nenhuma. Ia ser um baita de um fariseu cego. Mas porque Paulo parou e reveu todos os conceitos e valores dele naquele pouco período de tempo. Tudo que o cara aprendeu a vida inteira dele que ele tinha que fazer, imagina o que é isso. Você ser treinado para fazer uma coisa e de repente você tem que parar e falar: não, peraí, tudo está errado. Não, toda a minha vida, tudo que eu fui treinado, tudo que eu aprendi está tudo errado. É tudo diferente, não pode ser. E Saulo foi confrontado dessa forma. E quando ele foi confrontado dessa forma, o que acontece com ele? Ele para, olha para a vida dele e fala: não, se eu tenho perseguido esse tal de Jesus, se ele é o Senhor, a partir de hoje eu vou viver para ele. E quando ele chega nesse entendimento, Deus olha para ele e fala: cara, agora você pode ser curado. Ananias chega, coloca a mão sobre ele, e no mesmo instante que Ananias chega e ora por ele, todas as coisas que estavam nos olhos dele pareciam escamas, caem e ele volta a enxergar. Eu quero que você entenda uma coisa essa noite. Deus nos para. Deus prepara caminho para nos parar. E esse nos parar é como nós cantamos aqui hoje, é porque Ele nos ama. Deus vai te parar porque Ele te ama. Porque se Ele não te parar, você vai parar numa cova. Daqui a pouco você se mata. Para que você não se mate por aí, ou literalmente ou de qualquer outra forma, Deus prepara o caminho para te parar. Porque Deus te ama. Porque Deus enxergou alguma verdade no teu coração. Assim como Deus enxergou na vida de Saulo. E eu creio que o caminho pela qual Deus escolheu, o dia pela qual Deus escolheu para a nossa vida, é hoje. Como nós vemos aqui, tinha Saulo e tinha uma cambada de gente com ele. Deus queria parar Saulo. Deus não queria parar mais ninguém nesse dia. Deus tinha uma pessoa separada. E essa pessoa era Saulo. O que Deus tinha a fazer, Deus fez. Parou Saulo e cegou ele. Falou: cara, a partir de agora você não anda mais. Eu quero te desafiar nessa noite a saber como que está a tua vida. Deus está te chamando para o teu encontro com Ele. Você não vai se chegar a Cristo para que nada melhore. Você não vai se chegar a Cristo falando: minha vida parou, se eu me chegar a Ele, minha vida vai melhorar. Você vai enxergar, mas você não vai enxergar para fazer o que você quer. Você vai enxergar para fazer a obra dele. Ele não vai te dar condição para você sair por aí e fazer um monte de coisa. Não, Ele vai te capacitar e te dar condição para que você faça a obra dele. Entenda isso. Todo mundo na sua vida existe um dia dele. Existe um dia que Deus para esse cara. Por que eu comecei falando da minha situação? Do que aconteceu comigo, com a minha mão, com meu pai? Eu comecei falando isso. Porque do mesmo jeito que Deus teve que parar o cara numa porrada só no meio da cara dele, eu falei: ei, meu, o que você quer da tua vida? Deus me parou desse jeito. E é muito mais fácil a gente ser parado por Deus quando talvez a situação não está tão complicada, do que esperar Deus chegar e falar: ó,
agora você não anda mais, agora você parou. E você tem que olhar e falar, e agora, o que é minha vida? Eu estou aqui para te dizer que você não deixe Deus te pegar aí na frente. Que você não deixe Deus te atrair, criar um caminho para te atrair. Muitas vezes nós falamos, não, eu creio em Deus, eu creio. Mas sim, daquele jeito. Cara, Deus não chama ninguém daquele jeito. Nós, aqui na igreja, acabamos uma campanha, há algum tempo atrás, que dizia respeito a ser perfeito. Um cara chegou em Jesus e falou assim, Jesus, o que eu tenho que fazer para entrar no céu? Jesus falou, cara, você tem que fazer... Você não pode roubar, você não pode matar, você não pode cobiçar, você não pode adulterar, você não pode. Falou os 10 mandamentos para o cara. O cara levantou e bateu no peito e falou, mas Jesus, eu faço isso, eu cumpro tudo isso, eu sou um cara perfeito, eu sou um cara bom. E Jesus olha para ele e fala, você quer entrar no reino dos céus? Ele fala, quero. Jesus fala, então se você quer ser perfeito, e esse cara era um cara rico, vende tudo que você tem, dê aos pobres e ensina. Se nós não tivermos um caminho perfeito com Deus, não pensa que só ir na igreja de vez em quando, não pensa que, eu sou crente, não, eu tenho temor, não, eu não tenho que misturar, não pense que fazer alguma coisa vai te salvar. Deus não quer homem covarde no reino dele. Deus não está chamando homens covardes aqui essa noite, mas Deus está querendo levantar guerreiros essa noite, que queiram ser perfeitos em relação ao reino dele na terra. É para isso que você está aqui hoje. É para isso que você que está aí assistindo, está vendo. Deus não busca covarde. Deus não busca homens que vão orar e falar, não, é homens que vão orar e falar, vai ser difícil, vai, mas eu estou aqui não é para ser fácil, é para encarar o que é difícil mesmo. Até quando que Deus vai esperar em nós? A maior frase gospel que existe hoje na atualidade é falar, eu estou esperando em Deus. Eu estou esperando em Deus. Eu estou esperando em Deus. Alguns até falam, aqueles que creem não se apressam, vou esperar em Deus. Estou esperando em Deus. E até quando a gente vai ficar esperando nesse Deus? Será que não é Deus que está esperando em você? Deus é santo, Deus é justo. Deus não pode compactuar com uma vida de qualquer jeito. Deus não pode começar a trabalhar na nossa vida se o nosso coração não for perfeito. Deus não pode compactuar com qualquer coisa. Deus é santo. Deus é santo. Hoje ainda estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me perguntou a respeito da vida de Moisés. Cara, e a vida de Moisés foi uma vidinha mesmo? Pensa na vida de Moisés. O cara nasce, passa 40 anos pensando que vai ser faraó, tendo certeza que ele ia ser o cara para tirar o povo do Egito. Quando ele tem certeza que ele era o cara, eu chego a Moisés e falo, não, Moisés, vai 40 anos comer areia no deserto. O cara passa 40 anos até desaprende a falar. Fala, agora que você sabe que você não é porcaria nenhuma, agora eu posso te usar. Volta para lá para tirar o povo. Moisés volta, vai falar com o faraó não deixa sair, não deixa sair, até que o faraó libera o povo, vai para o deserto, passa mais 40 anos ouvindo murmuração daquele povo, passa mais 40 anos rodando no deserto, para não entrar na terra. Presta atenção nisso. Por que Moisés não entrou na terra? Moisés não teve um grande pecado, ele não adulterou, ele não matou, ele não roubou, mas Moisés não foi perfeito diante de Deus. Se você quer ter parte no reino de Deus, se você quer ter parte na terra prometida, a tua vida precisa ser perfeita. Moisés é um cara muito bom, mas no último momento ele pisou na bola, e não foi uma grande pisada. Deus falou, toca na rocha, vai lá e toca que dela vai sair água. Moisés já estava com a paciência cheia, foi lá e bateu 2 vezes na rocha, e por ter batido nessa rocha, o que aconteceu com a rocha? Saiu água, o milagre aconteceu, mas Deus falou, porque você me desobedeceu, você não terá parte na terra. Muitas vezes nós olhamos esse Deus, e falamos, nossa, esse Deus, ainda bem que é lá na lei, né? Ainda bem que é no Novo Testamento, no Velho Testamento, no Novo Testamento é Jesus, é graça, né? E aí a gente faz o que a gente cantou aqui, fica se afogando em graça, fica se afogando em pai perdoa, pequei, pai perdoa, pequei, pai perdoa, pequei, pai perdoa, pequei. Às vezes fala, pai, vou pecar, perdoa, e pega. Até quando? Até quando a gente vai pedir perdão antes de pecar para já pecar garantido? Isso não tem valor algum. O mesmo Deus que julgou Moisés e que chegou lá e falou, cara, porque você me desobedeceu aqui, na última prova, você vai ter salvação, você vai ter parte comigo, varão valoroso, você é meu, mas você não entra na terra. Saiba que Deus não brinca.
Deus não precisa que você fale, mas eu tenho as minhas razões, eu quero entender Ele. Se você quiser entender Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer tentando entender, porque você nunca vai entender Deus. Deus não pode ser compreendido, Deus não pode ser entendido. Em nenhum momento na Bíblia, Deus quis dar evidência dele para que o homem cresça. Deus deixou a palavra dele para falar, quem crê? Não é fácil crer. Você pensa que é fácil para a gente chegar aqui, olhar e ler e falar, é verdade isso aqui? Não é fácil crer. Não é fácil ver todo esse evangelho e crer e falar, mas será que não foi alguém que escreveu e fez? Você acha que nunca passou isso na dúvida da cabeça de um crente? Fala, será que esse negócio do evangelho é sério mesmo? Mas se a gente for começar a olhar por isso aqui, se a gente for começar a olhar pela lógica humana, você vê que a Bíblia é loucura. Mas se você quer andar com Deus, a tua vida é uma vida de loucura, você não tem que entender, você tem que fazer. Deus não está tentando provar que Ele é Deus para ninguém. Deus não vai te provar que Ele é Deus. Deus simplesmente é que você creia e entregue a sua vida a Ele. Porque se você fizer isso, Ele muda a tua história de vida. Feche teus olhos agora. Eu não sei qual é a situação que você chegou aqui. Eu não sei o que você veio fazer aqui dentro. Mas como eu te disse, você não está aqui por acaso. Não sei se você é crente, se você não é crente. Não sei, não quero saber. Eu só sei de uma coisa. Nós não estamos aqui para brincar. Nós não estamos aqui para pregar um negócio e você vai sair daqui bem e falar, não. Nós estamos aqui para pregar a verdade. Deus tem nos dado uma revelação nesses dias. Talvez você não saiba o que é revelação, então eu te explico o que é revelação. Deus tem nos mostrado uma palavra, essa palavra tem queimado no nosso coração. É como aquela vozinha que fica na tua cabeça, assim, sabe? Tem uma palavra que está queimando no meu coração há alguns dias. Essa palavra é em relação a nós, como igreja. Eu sou parte da igreja de Cristo. Por fogo na terra. Quando Jesus veio ao mundo, certa vez chegam em Jesus e perguntam por que ele veio ao mundo. E Jesus fala, você pensa que eu vim aqui para trazer paz? Você pensa que eu vim aqui para colocar famílias arrumadas, para deixar tudo ajustado? Não. Jesus fala, eu vim trazer divisão no meio da terra. Eu vim colocar pais contra filhos e filhos contra pais. Eu vim pôr fogo na terra. Se Jesus, que é Jesus, veio na terra para pôr fogo, por que a gente tem que passar a mão na cabeça de alguém? Nós queremos incendiar esse mundo. E é essa verdade que tem corrompido o nosso coração, que tem corroído e tem feito o nosso coração arder. Nós estamos aqui para pôr fogo. Eu quero te dizer uma coisa. Talvez você ouviu tudo isso, vai se levantar daqui e vai embora, indo embora. Se ele se levantar daqui e for embora, por embora, eu sei de uma coisa. Um dia eu vou estar diante de Deus. E Deus vai me cobrar pelo que eu falei para você hoje. Deus vai me cobrar se eu fiz você confessar uma oração religiosa diante dele, ou se eu fiz você entender o que é ser crente. E eu tenho certeza que a minha parte eu fiz. Agora, do mesmo jeito, um dia você vai dar conta desse dia. Um dia Deus vai chegar em você e vai falar, e aí? E aquele dia que você ouviu a verdade? O que você preferiu? Você preferiu ouvir a verdade ou você preferiu ir atrás daquilo que só te faz massagem ao teu próprio ego? Nós, como igreja, não podemos mais aceitar que a nossa vida será uma vida boa nessa terra. Deus fala que a nossa vida vai ser próspera, abençoada, fala que Ele vai te abençoar, que Ele vai te guardar, fala. Mas esse não é o foco, não é por causa disso que você vai se chegar a Cristo. Você vai se entregar a Ele pelo que Ele é. Quantos de nós, como igreja, e agora eu estou falando para quem é crente, quem não é crente, continua pensando tudo que eu te falo até agora, estou falando quem é crente. Quantos de nós, como igreja, adoramos correr atrás de profeta? Para quem não é crente, sabe o que é profeta? Deus usa algumas pessoas na terra que tem dom, revelação. O cara consegue, de uma forma bem explicada, o cara consegue ver o futuro. Tem caras que Deus usa dessa forma. Que o cara olha para a tua vida e Deus revela o que vai acontecer com você. Tem caras que Deus faz isso? Tem. Eu creio nisso, eu sou profeta. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a função de um profeta não é sair dando revelação por aí, é exortar o povo. E aí o que acontece com a igreja hoje? O que acontece com nós como igreja hoje? Nós saímos buscando, correndo atrás de profeta, o profeta fala assim, meu filho, veja um carro novo na tua frente, receba a chave. Você vai passar 40 anos esperando essa chave chegar, que vai chegar. Aí você vai de novo,
meu filho, veja um carro novo na tua frente. Para que você está buscando? Nós não precisamos ficar correndo atrás de um profeta. Nós não precisamos ficar correndo atrás daquilo que vai satisfazer o nosso ego. Evangelho é: você quer seguir a Cristo? Seja meu discípulo. Você quer ser meu discípulo? Tome a cruz que ele carregou. Sofre o que ele sofreu. Se metade das igrejas do Brasil pregassem essa palavra, essa nação não estaria a miséria que está. Mas esse é qual o problema? É que nós que ouvimos essa palavra achamos muito forte, não queremos aceitar ela. Nós queremos continuar vivendo da nossa própria maneira. Sabe qual que é o nosso destino? O inferno. A palavra de Deus é viva, é fogo consumidor. Não é à toa que você entrou aqui dentro. Até quando que nós vamos querer ficar tirando prova de Deus? Até quando que você vai querer ficar olhando e falar: mas se Deus, cara, Deus é real, Deus existe. E é por isso que Ele te trouxe aqui, ponto. Você quer fazer o sacrifício dele valer a pena? Você quer fazer essa cruz valer a pena? Você quer validar o sacrifício dessa cruz? Então viva de uma forma que seja válida. E aí talvez você me pergunte: mas eu vou ter que mudar alguma coisa? Alguma coisa você não vai ter que mudar, você vai ter que mudar tudo. Não é alguma coisa. Esse cara que eu disse que era um cara que obedecia mandamento, guardava mandamento, era o cara que se garantia: eu sou o cara. A Bíblia chama jovem rico esse cara. Quando ele chega em Jesus, ele fala: eu já sou o cara. O que mais eu preciso fazer? Jesus fala: cara, se a tua vida não mudar por completo, não adianta você obedecer a mim aqui. Tem que ter uma mudança completa, não é em alguma coisa, é em tudo. Você quer servir a Deus? Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. É um caminho onde Ele te dá condição. Sabe como que nós vamos ver uma igreja se levantando nesse país? Uma igreja que se levante para abalar a estrutura do inferno. É quando essa igreja for uma igreja verdadeira. É quando essa igreja não for uma igreja interesseira. É quando a igreja de Cristo começar a buscar Cristo pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer. Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele é Deus. Para nós acabarmos, todo mundo já assistiu lá um Paixão de Cristo da vida. Todo mundo lá já viu aquelas cenas de Jesus sendo furado, todo sangrando, aquele negócio horrível. Todo mundo já viu. Eu acredito que já viu. Se não viu, põe no YouTube que você vê. O pior sacrifício para Jesus, a pior coisa que Jesus fez, não foi ter vindo aqui, subido numa cruz dessa aqui, colocado a mão lá e tomado uma pregada desse tamanho no bolso. Não foi isso. Não foi. Verdadeiramente não foi. O que foi mais difícil para Jesus foi estar no céu, olhar para a terra e falar: eu vou ter que virar homem. Foi estar no céu, olhar para a terra e falar: meu Deus, você tem certeza que eu vou virar um negócio desse aqui? Cara, o Deus que eu estou falando para você é um Deus que, quando resolveu criar o mundo, Ele não teve que fazer nada. Ele simplesmente falou assim: haja luz. E a luz teve que se virar para existir, mas ela começou a existir. Haja isso! Deus não fez nada, o haja faz. O Deus que nós cremos é esse. Se você não crê nesse mesmo Deus, então eu não sei o que você está fazendo aqui dentro. O Deus que eu creio é um Deus que olha para a nossa situação do jeito que está e fala: haja! E tem que haver. Esse Deus tão grande olhou para a terra e falou: meu, eu vou ter que me fazer homem para salvar homem. Mas se esse for o único jeito de salvar esses caras, eu vou à terra e eu vou dar a minha vida por eles. E é por isso que Ele veio. E é por isso que Ele se entregou. Foi só por isso, porque Ele te amou. Se você acha que assim, que tudo que você faça para Ele, se você acha que a tua vida tem algum valor, se você acha que vale a pena falar para Deus: Pai, eu sou grato por esse negócio que o Senhor fez. Se você acha que você não pode mais viver dessa maneira, se você entende que quem te trouxe aqui dentro hoje foi o próprio Deus para mudar a tua história de vida, se você entende isso, caso contrário, por favor, não faça. Mas se você entende que
Cristo te chama para uma nova vida hoje. Assim como Cristo chamou Paulo. Quando Cristo chamou Paulo, Deus mudou até o nome do cara. Não foi alguma coisa, foi tudo, até o nome do infeliz mudou. De Saulo virou Paulo. Se você entende isso, eu te peço por favor, se você não entendeu, se você não concorda com isso, beleza, fica onde você está. Mas se você concorda com essa palavra e você entende isso, fique de pé agora no teu lugar. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha